Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 10. O Princípio da Discórdia. Quando surgiu a desavença entre os semelhantes. A estrada prolongava-se em direção às colinas do norte. Do local onde os 4 irmãos estavam, já era possível avistar o grandioso templo da Divina Tempestade, erguido na encosta de uma das montanhas. Uma suntuosa construção de rocha branca, guardada por um muro alto e forte. Em sua entrada, um rústico pórtico erguido de mármore cinzento oferecia um tom de grandeza ao templo construído pelos humanos. Em comparação às grandes construções dos anões espalhadas por Nosgor, o templo ao deus Goratur não ficava para trás. Era simples, porém nobre e imponente. Refletia exatamente todo o esforço e dedicação que os humanos gastaram em sua construção. A chegada às colinas era empolgante. As montanhas sopravam uma brisa fria, enquanto os cavaleiros sopravam um último fôlego para seus cavalos, buscando a investida derradeira em direção da linha de chegada. A corrida, quase em seu final, tinha diversos espectadores ansiosos, aguardando na entrada do templo. Ao longe, foram avistados no horizonte apenas 2 cavalos, o cavalo branco de Egnaron e o cavalo negro de Ankar. Uma grande nuvem de poeira erguia-se por trás dos 2. Então, para maior êxtase e euforia das testemunhas presentes, o final daquela etapa se revelaria mais surpreendente. Quando a nuvem de poeira parecia esvair-se ao vento, 2 vultos emergiram de seu interior, criando outra grande cortina de poeira às suas costas. Eram os gêmeos Artongil e Artongel, velozes, galopando como o sopro do vento. À medida que se aproximavam do templo, os 4 cavaleiros avistavam a magnífica construção crescendo diante de seus olhos. O templo era sublime, uma verdadeira obra de arte. Além do grande pórtico de mármore cinzento, estendia-se um largo e longo caminho de pedras, até a base de uma escadaria. Em ambos os lados do trecho, belos jardins com inúmeros modelos de flores e plantas ornamentais complementavam a excelência do local. Ao final da ilustre escadaria de pedras polidas, uma grande e robusta porta de madeira bruta, com figuras entalhadas em sua superfície, fornecia acesso ao templo. Dentre as pessoas que aguardavam a chegada dos competidores no templo, estavam Nevitilion, Galdor e Arnus. Os 3 foram até o templo a pedido de Elgar. O Senhor dos Humanos gostaria que pessoas de sua confiança estivessem no local para supervisionar o final da segunda etapa da corrida. Além dos 3, inúmeros habitantes de Bravamargem e Darlos acompanhavam o final daquela emocionante etapa. A densa nuvem de poeira, formada pela cavalgada dura e pesada dos competidores, aproximava-se dos muros do templo como um redemoinho voraz. Muitos dos espectadores vibravam e gritavam os nomes dos competidores com entusiasmo e alegria. Galdor, Arnus e Nevitilion acompanhavam calados e atentos. A euforia da multidão era intensa. Contudo, o silêncio de uma das pessoas presentes mostrou-se maior que toda a agitação. Galdor percebeu,
e aproximou-se do rapaz de cabelos e olhos castanhos. O que acontece, meu jovem? É o meu pai, mestre Galdor, respondeu o sujeito, esbelto, porém forte. Não o vejo entre os cavaleiros, nem ao menos em meio à poeira. Galdor voltou sua atenção aos competidores, que se aproximavam rapidamente. Ele também percebeu. Galad não estava entre eles. Teremos de esperar a chegada de seus tios, Gaim. Eles devem saber o que aconteceu com seu pai. Mas não se preocupe, sei que ele está bem. O mago ficou preocupado. Ele afastou-se do rapaz e caminhou em direção a Arnus e Nevitilion. Galdor, Arnus e Nevitilion aguardavam ansiosamente à frente de toda a multidão. Egnaron e Ankar seguiam cavalgando lado a lado, liderando a corrida. Então, inesperadamente, como se empurrado por forças mágicas, Artongel, montado em seu cavalo castanho, ultrapassou os dois irmãos a poucos metros da chegada. Numa investida impressionante, Artongel cruzou a entrada dos muros do templo e foi recebido com honras entusiásticas e clamorosas. A multidão vibrava e aplaudia intensamente. Em seguida, chegaram, na ordem, Ankar, Egnaron e Artongil. Meu cavalo machucou uma das patas, disse Artongil ao adentrar o pórtico de entrada do templo. Arnus dirigiu-se a ele tranquilamente e ofereceu seus poderes mágicos de cura. Seu poder mágico funciona com um cavalo, mestre Arnus? Indagou Artongil, preocupado e duvidoso. Mas é claro, Artongil, disse Arnus. Ele é um ser vivo, como qualquer um de nós. Dê-me a rédea de seu cavalo. Eu o curarei. Vocês ainda terão algum tempo antes de partir para a floresta de Acarã, solicitou o sacerdote, prestativo. Artongil entregou seu cavalo a Arnus e juntou-se ao irmão Artongel, grande vencedor da segunda etapa. Quanto a Artongel, este continuava vibrando e comemorando sua vitória em meio à multidão. O jovem Gaim, unido de Galdor, dirigiu-se até Egnaron, a fim de questionar o que acontecera com seu pai. O rapaz estava bastante preocupado. Nem ao menos parou para cumprimentar seu tio vencedor. Tio Egnaron! Clamou Gaim, ansioso. O que aconteceu com meu pai? Onde ele está? Egnaron desceu de seu cavalo e caminhou até Gaim e Galdor. Colocando a mão no ombro do sobrinho, Grande Urso respondeu. É uma pena, sobrinho, mas seu pai desistiu no meio da estrada para cá. Gaim pareceu aliviado. Um fardo muito pesado saiu de suas costas. Seu pai estava bem, embora o motivo de sua desistência fosse bastante obscuro. Preciso que você vá até ele, disse Egnaron, solícito. Ele está bastante confuso. Jamais presenciei Galad naquele estado. Seu pai precisa de apoio de entes queridos. Gaim partiu imediatamente. Dirigiu-se até o lado externo dos muros do templo e encontrou o local onde haviam sido deixados os grifos. Soltou as amarras que prendiam um animal às estacas fincadas no chão, montou e partiu para o sul. Mas o que aconteceu na estrada para Galad ter desistido? Indagou Galdor, curioso. Foi Ankar, mestre Galdor, respondeu Egnaron, em tom de lamento. Ele nos revelou algumas informações acerca da terceira tarefa.
Galad temeu as consequências da competição e preferiu voltar para casa. Informações sobre a terceira tarefa? Irrompeu Galdor, surpreso. Seu pai não revelou nada a ninguém, nem a mim, seu fiel conselheiro desde os primórdios do mundo. Sinto que Galad foi precipitado ao escutar as palavras de Ankar. Ele pode ter tentado enganá-los. Tenha muito cuidado com as palavras dele. Galdor dirigiu-se para perto de Arnus, que curava o cavalo de Artongil. Egnaron observou de longe o mago Galdor. O velho homem de cabelos e barbas brancas estava agitado durante sua conversa com Arnus, que prosseguia realizando suas magias de cura no cavalo machucado de Artongil. Então, apressadamente, Galdor rumou até onde estavam os grifos, montou nas costas de um dos animais e partiu voando para o leste. Egnaron admirou-se com a cena observada. O que teriam conversado Arnus e Galdor antes de o mago partir? E qual teria sido o motivo de Galdor ter partido tão repentinamente? Seria tudo aquilo pela desistência de Galad da competição? A magia de cura do mago e sacerdote Arnus foi eficiente. A pata machucada do cavalo de Artongil foi revitalizada. Em seguida, o mago dirigiu-se até Nevitilion. O senhor dos elfos, com suas vestes adornadas e seus longos cabelos prateados, permanecia altivo diante da multidão, acompanhado de seus fiéis guardas. Por favor, aproxime-se, Artongel, clamou o líder dos elfos. Artongel ainda vibrava com a multidão. Sua cor característica para o evento era a que mais se destacava em meio às pessoas. Bandeirolas vermelhas, túnicas rubras. A maioria dos presentes demonstrava claramente apoio ao filho mais novo de Elgar. O filho que, aparentemente, não desejava o título do pai. Estou tão contente, citou o irmão vitorioso. Jamais pensei que poderia vencer. Estou tão confiante. Sinto que esta competição despertou em mim uma emoção que jamais senti antes. Este é o desejo de poder, Artongel, explicou Nevitilion, com seriedade em sua voz. A sagacidade de seu pai é incrível. Desde o início, esta competição tem se mostrado surpreendente. Olhe só para você. Há 2 dias, eu poderia jurar que você não desejaria tais responsabilidades. E agora, o que eu vejo? Um Artongel ávido pela vitória. Artongel sorriu acanhado e, ao mesmo tempo, confiante. Ele sentia que estava mudado. Sentia que estava diferente de 2 dias atrás, exatamente como Egnaron, Artongil e Ankar sentiam-se. No entanto, Ankar sentia-se potencialmente mudado. Sua indignação crescia a cada momento. Sua segunda derrota na competição o deixara irado. Ele observava Artongel e Nevitilion à distância. Um súbito desejo de lançar uma magia nos dois o consumiu. Entretanto, ele tinha consciência de que não poderia revelar suas habilidades a todos. Pelo menos, não agora. O que aconteceu a Galad? Onde ele está? Indagou o senhor dos elfos,
quase esquecendo da ausência do quinto irmão. Ele optou pela desistência, respondeu Artongel, desapontado. Galad não despertou nenhuma vontade pela sucessão. Acredito que foi melhor assim. Ele se entende melhor com livros e pergaminhos. O líder élfico pairou pensativo, porém, ele sabia que deveria prosseguir com as atividades. Logo, chamou pelos outros filhos de Elgar. Os 3 irmãos restantes uniram-se ao irmão vencedor e a Nevitilion. Então, trazidos pelos elfos que acompanhavam Nevitilion, os itens da segunda etapa foram entregues aos competidores. Para espanto dos irmãos e satisfação de Ankar, os objetos eram exatamente o que ele dissera no caminho até o templo. Arcos. Fabricados na floresta de Aldaril, os arcos eram belos e majestosos, recurvados com ornamentos e runas élficas. Diferente dos escudos dos anões, estes arcos élficos possuem uma inscrição única em sua base, esclareceu Nevitilion, orgulhoso das criações de seu povo. Que a deusa Lúthien abençoe o portador deste arco. Sussurrou a si mesmo Ankar, um pouco antes de Nevitilion revelar o significado das runas aos competidores. Egnaron estava ao lado de Ankar e percebeu que o irmão mais velho havia pronunciado algumas palavras. Desde quando você conhece a língua élfica, Ankar? Perguntou Egnaron, surpreso e confuso. Eu? Língua élfica? Desconversou o primogênito. Não sei nada em élfico, Egnaron. Por que eu saberia a língua dos elfos? Resmungou o grande urso, desconfiado. Pensei ter escutado você falar a inscrição do arco pouco antes de mestre Nevitilion. Devo estar ouvindo demais, sabe? Audição de caçador. Ankar retribuiu ao irmão um breve e dissimulado sorriso. O primogênito mostrava-se mais persuasivo a cada instante. Ele percebeu o espanto nos rostos dos irmãos quando receberam os arcos. Oportuno o momento em que Tiarad e Dungorf estiveram em Darlos e o alertaram sobre a confecção de tais itens. Felizmente, Ankar conseguira plantar dúvidas nas mentes dos irmãos em relação à competição e seu possível trágico final. Pois bem, filhos de Elgar, disse Nevitilion, chamando a atenção de todos os presentes. A partir de agora, o destino de vocês é o leste. Seu pai os aguarda na floresta de Acaran. Vocês devem partir logo, antes do entardecer. Que a deusa Nethiel sopre bons ventos em seu caminho. Os 4 irmãos montaram em seus cavalos. A multidão reiniciou o alvoroço de quando os cavaleiros chegavam ao templo. Era tempo de partir. Os 4 permaneceram perfilados, lado a lado. Nevitilion aproximou-se, ergueu um de seus braços e rapidamente o baixou. Vão! Bradou o líder élfico, autorizando a largada para a terceira etapa da corrida a cavalos. Relembrem a força de seus nomes. Os espectadores, mais uma vez, gritaram palavras de incentivo aos cavaleiros. Os 4 irmãos largaram em disparada, através do pórtico na entrada do templo. Logo, distanciaram-se do local, embora os brados das pessoas que torciam por eles foram ouvidos a uma boa distância. O entardecer viria logo.
O sol começava a se pôr no oeste. O templo ao deus Goratur havia ficado algumas milhas para trás, iluminado pelo crepúsculo alaranjado do horizonte. Os cavaleiros seguiam pela extensa planície, que se estendia das montanhas até a floresta de Acarã. E então, perceberam como eu estava certo? Questionou Ankar aos irmãos, que cavalgavam concentrados, em silêncio. Nenhum dos irmãos respondeu. Permaneceram calados, a fim de evitar uma conversa com Ankar. Contudo, o primogênito insistiu. O quê? Vocês não podem negar que eu estava certo, resmungou Ankar, relutante. Além disso, fui completamente sincero. Eu poderia ter guardado as informações e usá-las somente para beneficiar a mim mesmo. Os irmãos mantiveram silêncio absoluto. Egnaron, irritado com as palavras de Ankar, agitou as rédeas de seu cavalo com força e ultrapassou os irmãos, conseguindo uma pequena vantagem. Nenhuma palavra de obrigado, ao menos, irmãos? Insistiu Ankar, instigante. Você não fez menos que o seu dever de irmão mais velho, irrompeu Artongil, rígido. Artongil e Ankar emparelharam os cavalos, lado a lado. Artongel começou a ficar para trás, enquanto os dois distanciavam de si em direção ao líder Egnaron. Neste momento, quando Artongel não poderia ouvir sua conversa com Artongil, Ankar decidiu proferir mais algumas de suas palavras tóxicas, a fim de afastar seus irmãos gêmeos, desde crianças inteiramente ligados um ao outro. Ankar sabia, afinal, era do conhecimento de muitas pessoas, que seus irmãos gêmeos eram exímios arqueiros. Alguns os consideravam os melhores arqueiros dentre seu povo. Utilizando-se deste princípio, o primogênito tratou de semear dúvidas nos pensamentos de Artongil, a fim de confundi-lo e colocá-lo contra Artongel. Irmão! Gritou Ankar a Artongil, que continuava cavalgando firme a seu lado. Tenho algo a lhe dizer. Artongil cavalgava muitíssimo concentrado. Por 2 vezes ignorou o chamado do irmão mais velho. Então, na terceira tentativa, Ankar obteve a atenção do irmão mais novo. O que foi, Ankar? Resmungou Artongil, parecendo zangado por ter sido tirado de sua concentração. É que... titubeou Ankar. Como recebemos o arco, acabei lembrando de uma conversa que tive com Artongel. Resmungou Artongil. Qual foi o assunto da conversa? Sobre vocês e sua habilidade com o arco e flecha, iniciou Ankar. Todos sabem que vocês são grandes arqueiros, talvez os melhores que existam. Porém, nunca se soube qual é o melhor. O comentário de Ankar tinha o intento de aumentar o interesse e a curiosidade de Artongil. Sobre isso? Indagou Artongil, em tom de desprezo. Sim, reconheço. Somos bons arqueiros. Porém, não somos os melhores. Há elfos em Aldaril muitíssimo mais habilidosos que nós. Quanto ao nosso jeito de usar o arco, é muito parecido. Nossa pontaria é muito precisa e nossa destreza é praticamente a mesma. Não há um melhor, e sim 2 bons arqueiros. Pois bem, Ankar insistiu em sua ideia.
Não foi nada disso que Artongel me disse. Segundo ele, você tem habilidades inferiores. Disse que sua precisão, destreza e agilidade não são as mesmas de quando vocês começaram. Ao final da conversa, Artongel afirmou que é um arqueiro imensamente mais habilidoso do que você. Creio que ele tem sido falso quando diz que suas habilidades são equivalentes. Artongil não demonstrou surpresa, espanto ou qualquer outro sentimento parecido. Seu rosto permaneceu concentrado na corrida. Então, após instantes de silêncio, com tom de voz e olhar sérios, Artongil disse: Creio que sua tentativa de me confundir falhou, Ankar. Comentou Artongil tranquilamente. Artongel jamais diria isso. Ele reconhece que nossa habilidade é praticamente idêntica. Além disso, eu conheço melhor do que você, Ankar. Ele jamais seria desleal comigo. Artongel seguia cavalgando atrás dos irmãos. Ele observava a conversa de Ankar e Artongil desconfiado. Em muitos momentos, Ankar olhava em sua direção enquanto falava a Artongil, o que o deixou perturbado. O irmão mais velho parecia estar tentando persuadir Artongil. Artongel não desejava admitir, mas sentia que a desistência de Galad havia sido provocada por Ankar. Para ele, o primogênito de seu pai estava diferente em suas últimas ações. Artongel sentia, porém não conseguia definir o que era. É a mais pura verdade, irmão, infelizmente, continuou Ankar, com suas palavras hipnóticas, carregadas de malícia. Artongel disse isso logo após ter apanhado o arco das mãos de Nevithilion. Você precisa acreditar em mim. Basta que você perceba a realidade à sua volta. A atmosfera ressonava carregada de magia. Mas somente pessoas com aptidão mágica poderiam perceber. Ankar tentava enfeitiçar o irmão com suas palavras. Artongel, instintivamente, percebeu que precisava agir. Ele precisava evitar que Artongil fosse manipulado pelas palavras ardilosas de Ankar. Ele precisava alertar o irmão. Artongil, irmão! Bradou Artongel, às costas de Ankar e Artongil, em meio à poeira. Tome cuidado com as falácias de Ankar. Era tarde. As palavras de Artongel não tiveram efeito algum em Artongil. Ankar havia conseguido mais uma vez. Suas palavras pareciam ter hipnotizado o irmão. Ankar riu satisfeito, enquanto Artongil discutia com seu irmão gêmeo. Cale-se, Artongel! Bradou Artongil, voltando-se para trás, para observar Artongel. Se há algum falso entre os filhos de Elgar, este falso é você. Com a chegada do duelo, veremos quem é o melhor arqueiro dentre os humanos. O que está dizendo, irmão? O que está acontecendo? Indagou Artongel, incrédulo. Eu abri os olhos para a verdade, Artongel. Você tem se mostrado um irmão fiel e companheiro, quando é, na verdade, um falso, causador de intrigas. Mas Artongil... Não dirija mais as palavras a mim, Artongel. Não preciso mais de sua falsidade ou companhia. Ankar, discreto, comemorava seu recente sucesso. Suas palavras ecoavam como uma sinfonia hipnótica na mente de suas vítimas. Seu peito encheu-se de orgulho e satisfação com a discussão dos irmãos. A separação dos gêmeos era uma preocupação a menos. Bastava a ele, naquele momento, alcançar Egnaron e provocar-lhe alguma perturbação.
Embora estivesse adiantado em relação aos irmãos, Grande Urso escutara toda a discussão de Artongel e Artongil. Ele, assim como Artongel, estava consciente do comportamento de Ancar. Era lamentável ver seu irmão mais velho, o exemplo a ser seguido, possuído por más intenções. Inevitavelmente, a rivalidade da competição despertou diferentes emoções nos 5 irmãos. Egnaron temia. Temia o futuro, temia por seu povo. E se Ancar fosse o vencedor da competição, que tipo de líder ele seria? Pequenos pontos brilhantes começavam a surgir em meio ao vasto céu tomado de trevas. A lua cheia, enorme e luminosa, era a única fonte de luz para aquela noite. A sombra da floresta de Acarã surgia, majestosa e selvagem, algumas milhas adiante. Pequenas luzes podiam ser vistas entre os galhos das árvores da floresta, indicando a presença da comitiva de Darlos no local. Ancar chacoalhou as rédeas de seu cavalo com firmeza e o fez correr com mais rapidez. Logo, estava emparelhado com Egnaron. Era sua chance, antes de alcançarem a floresta, de tentar persuadir o irmão. Egnaron! Bradou Ancar, sério. Egnaron seguiu calado e concentrado. Então, quando Ancar tentaria chamá-lo uma vez mais, Egnaron respondeu, rispidamente. Mantenha sua língua de serpente atrás de seus dentes, Ancar. Você não me convencerá tão facilmente como fez com Galad e Artongil. Ancar surpreendeu-se com a resposta do irmão. Egnaron percebeu o veneno de suas palavras? O primogênito cedeu ao pedido de Egnaron e manteve-se calado. Contudo, em seu peito, um sentimento de ira começou a arder. Ele desejou com veemência disparar uma magia contra o irmão, que cavalgava em seu lado. Porém, absteve-se uma vez mais e continuou cavalgando. A noite cobria os céus com sua profunda escuridão, enquanto milhares de constelações contrastavam com a vasta imensidão negra. Os 4 cavaleiros seguiam firmes rumo a seu destino. Muito em breve, a tão longa e tumultuada segunda tarefa encontraria seu fim. Muito em breve, todos teriam conhecimento da misteriosa terceira tarefa. Assim que chegassem até a floresta dos centauros, a floresta de Acarã, poucas milhas adiante. Fim do capítulo 10.